escutar para se sentir mais forte. Então você vai agora conversar com o conselho e vai falar uma frase que você quer dizer para o conselho, né? Que é o seguinte: conselho, você precisa ser mais forte, né? E aí, enfim, aí você completa a frase, tá? O que você precisaria dizer para o conselho para que ele se sentisse e fosse mais forte? Tá claro? Posso? É só uma palavra? Uma frase. Uma frase. Pode falar para ele. Senhor conselho, apesar das nossas poucas conquistas, sem o conselho, sem você, seria muito pior. Uma frase. A política pública só se mantém sob pressão. Resume isso tudo. Nós, conselheiros, precisamos pressionar porque políticas públicas só vão sob pressão. Quem mais? Pode? Levanta a mão assim e manda bala. Conselho, continue sendo conselho, porque só você sendo conselho é que as coisas vão passar. Conselho, você precisa se comunicar mais com o público. As deliberações, as discussões precisam sair do seu mundinho de conselho e ser mais publicizadas. Resume numa frase. Mais comunicação com a sociedade, pelos meios de comunicação diversos. Quem chegou agora não conseguiu escutar o que a gente encomendou. Então vou pedir primeiro que chegue mais para frente, que fica mais fácil de participar. Então peço que cheguem mais para frente, se sentem aqui. E a proposta agora é a seguinte: aqui nessa cadeira está sentado o Conselho Municipal de Saúde de Campinas, e você vai fazer uma frase para esse conselho, vai dizer uma frase para o conselho, que é a seguinte: Conselho Municipal de Saúde de Campinas, você precisa, o que você precisa, essa frase tem que estar com o seguinte conteúdo: o que você precisa escutar para você se sentir, para você ser mais forte. Então chega para frente aqui para facilitar a sua participação. Uma frase. Conselho, você precisa convencer as pessoas que o SUS é possível. Conselho, precisamos arranjar um jeito de sensibilizar a população da sua importância, que sem você fica muito mais difícil. Ivan. Senhor Conselho, insista na proposta de lutar na reconstrução de um SUS mais forte. Conselho, respeite a Constituição. Conselho, compromisso. Para mim não, eu não sou conselho. Eu não sou conselho. Conselho, compromisso. As pessoas têm que ter mais compromisso com a sua atividade. Conselheiro, eu não escutei que deu uma opinião no final. Conselho, precisam ter mais compromisso com as suas atividades, com as lutas, com os direitos. Conselho, que você participe mais dos conselhos locais, distritais e todos os demais conselhos, porque a gente sente muita falta do conselho municipal nesses espaços. Resume, uma frase. Necessitamos de você para ser mais forte. Companheiro conselho, vou te dar um conselho. O movimento sindical não te valoriza tanto, mas a gente está lutando para isso mudar. Não te valoriza, mas precisa de
lutando. Quem chegou agora, só para dar um corte aqui, quem chegou agora chega mais para frente, para poder ter facilidade de participar, e faça a seguinte questão, aqui nessa cadeira, apresentada o Conselho Municipal de Saúde. Você deve falar para o Conselho uma frase que signifique o que você sente que precisa acontecer para esse Conselho estar mais forte, ser mais forte. Quem levantou a mão? Você? Conselho é um espaço muito potente, não desanima. Conselho, o que está acontecendo com você? Eu posso ajudar para se fortalecer? Levanta, por favor, está muito lá atrás, a gente não vai ouvir. Conselho, você precisa, para ouvir, para ser ouvido, você precisa ouvir, principalmente os conselhos locais. Quem mais? Deixa eu levantar a mão. Posso falar? Você deve. Para o conselho? Para o Conselho. Exercitar a escuta para toda a população, não importa se ela pensa igual ou diferente da gente. Conselho, mais parceria e acolhimento. Levanta a mão, pode falar. Especialmente os que ainda não falaram, né? Diz que estão comendo. Houve uma citação aí sobre o comendo. Vai ser mais um. Vamos ver se tem mais gente que ainda não falou. Xavier. Quem mais? Conselho, mais resolutividade em suas ações para a população. Mais alguém? Quer falar de novo? Então deixa o Xavier. Depois você. Conselho, você tem consciência que no município de Campina tem 3 secretarias de saúde? A Secretaria Municipal, a Rede Marugatti e o Cândido Ferreira. São 3 secretarias. Uma frase só, resume. Conselho, você tem ciência que no município de Campina tem 3 secretarias de saúde para 3 secretarias de saúde com empresários por trás? Fortaleça. Conselho, vamos ser mais transparentes, porque o Felipe falou que é real. 3 secretarias, a gente precisa colocar isso para a população e tomar uma resolutividade. Uma frase só, dizendo. Resume. Conselho, mais força e transparência. Mais alguém? Quer falar? Pode. Conselho, como a gente faz para que a gestão municipal nos veja como um órgão de parceria para resolver os problemas da cidade? Da cidade não, falei não, da cidade não. Da nossa saúde. Está chegando. Uma frase. Uma frase. O que fazer com a gestão para nos ver com verdadeiro respeito? Mais alguma frase? Mais alguma observação? Diretiva ao conselho? Conselho, aproveite esse dia de hoje, hein? Para quem chegou agora, nós estamos fazendo um jogo em que aqui nessa cadeira está sentado o Conselho Municipal de Saúde e nós estamos, cada um, fazendo uma fala em que a gente diz para o Conselho, pergunta ou diz, ou enfim, faz um comentário direto ao Conselho, uma cartada, enfim, do jeito que o freguês quiser. Uma coisa que ele precisa escutar para ele se sentir
mais forte, para ele ser mais forte. Ainda alguém quer fazer a sua intervenção? Pensa no Zé Gotinha, gente, ali sentado. Mas... Ele quer ouvir vocês. Você não vai falar? Tá, então aguarde um pouquinho. Você vai falar, senhor? Conselho, precisa ser mais esclarecido diante das ações que vem aqui no Conselho. É aprovado e não tem esclarecimento. Resume numa frase, Sebastião. Só para a gente poder entender o principal da fala. Bom, a frase é aprovado no Conselho, às vezes não tem. Fala com ele. Não tem esclarecimento. Olha nos olhos dele e fala. Conselho, o que é aprovado tem que ter a resposta. Tá, ele fala baixinho, tá? Meio. Seu conselho, o senhor precisa participar das comissões de acompanhamento dos convênios, porque sem isso, os convênios vão ficar abandonados ao uso e abuso fruto mal feito, porque a população precisa dos atendimentos que são conveniados. Resumindo, uma frase. Resumindo, participe das comissões de acompanhamento. Mais alguém? Porque agora nós vamos fechar essa parte. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou listar fazer algumas reverberações aqui. Se tiver escapado alguma coisa, vocês me assinarem. Não, estou faltando isso. Então, uma fala muito presente. Se comunique melhor. Se comunique com os conselhos locais. Esteja mais presente e faça valer a sua voz. O que mais? Me ajude aí. Essas três ficaram muito fortes para mim, porque mais de uma pessoa falaram disso, né? O que mais? Dialogar com todos os segmentos. Dialogar com todos os segmentos. Diálogo com todos os segmentos. O que mais? Divulgar melhor as suas ações. Isso, comunicar-se melhor com a sociedade, né? Foi feito várias falas nesse sentido. Né? Não desanimar com os poucos resultados, seria pior sem ele. Exato, temos que continuar, temos que perseverar. Cobrar a responsabilidade do movimento sindical. Cobrar a responsabilidade do movimento sindical. Da gestão também. Cobrar a responsabilidade da gestão. Transparência. Transparência, nesse sentido da comunicação, né? Cobrar a participação nas comissões, aqui de convênios, né? Especificamente de convênios. Porque tem mais pessoas nas comissões de convênios. Mais alguma coisa que reverbera bastante, assim, que vocês acham que precisa ressaltar? Eu achei que diversas falas têm a ver com se fazer respeitar nas suas decisões, nas suas deliberações. Que eu acho que é uma coisa que precisa reforçar. Respeito, fortalecendo de novo a questão do respeito da gestão que é decidida aqui. Ao poder deliberativo do Conselho. Isso. Não esquecer que é deliberativo. Mais alguma coisa? Precisa confirmar mais alguma coisa? Reforçar mais alguma coisa? Eu acho que tem uma questão, talvez, está presente, mas não apareceu muito. É a questão do fortalecimento da institucionalidade, o papel institucional. Traduz isso em uma palavra. Se valoriza, velho. Se valoriza. Isso. Se valoriza. Se valoriza. Se impõe, mais uma se valoriza. Tem tem um respaldo legal que precisa ser fortalecido. Na linha do deliberativo. Exatamente. Tá. Então, isso. Mais alguma coisa que precisaria estar reforçando, gente?
Se não tem mais nada neste momento, fiquem com essas ideias, porque é com essas ideias agora que a Carminha agora vai dar seguimento ao trabalho. Chicoteando agora é Chicoteando. Vamos lá. Como o Mariana já falou, acho que a Ana também, essa é uma reunião que saiu a partir do planejamento, né? No planejamento, as pessoas que participaram lembram que ficou muito claro que o conselho estava enfraquecido, que estava faltando participação, e a gente fez todo um trabalho de tentar identificar as causas, o porquê que isso estava acontecendo, né? Mais o porquê, tentar entender do que as propostas, porque a gente também entendeu que as propostas não eram só do planejamento, era do segundo momento em que o conselho inteiro deveria se comprometer com algumas propostas para enfrentar aquelas coisas que a gente identificou como causas, como questões que tinham a ver com esse conselho não tão fortalecido. Então, a gente pensou o seguinte, por que dessa reunião? Quais são os objetivos, né, da reunião, que já está colocado, inclusive, na convocação e tudo. Mas a gente tem aqui 5 objetivos, tá? Então, hoje nós estamos aqui e a gente quer ver se vocês concordam com esses objetivos ou se faltou algum objetivo, tá? Então, um dos objetivos era apontar as causas da fragilidade. Quer dizer, a gente já fez um pouco isso no planejamento, mas nós vamos discutir melhor essas causas, né? Então, vamos apontar por que ele está fraco. Que a gente fala, está fraco, parece que a gente não bola, né? Está fraco, mas não consegue entender o porquê. As responsabilidades, né? Então, assim, a responsabilidade, eu como conselheira tenho responsabilidade individualmente, ou tenho uma responsabilidade de um segmento dos usuários, dos trabalhadores, da gestão, foi apontado já alguma coisa da gestão aqui. Então, vamos tentar entender um pouco mais disso, né? De quem é a responsabilidade do conselho está mais enfraquecido? É de todo mundo, genérico? Ou a gente consegue identificar melhor em que segmento, em que pessoas, em que não é pessoas novas, variadinhas, mas que instâncias estão contribuindo para esse enfraquecimento, tá? Aí, não pode ficar só no discurso, a gente vai apontar soluções. Mais do que soluções, caminhos, né? Apontar caminhos factíveis, tá? Caminhos práticos, factíveis num prazo curto. Não adianta a gente propor que vai mudar todo o segmento usuário, trabalhador, gestor, que vai mudar. Tem que propor coisas como que nós temos hoje. Tá? Então, quais são as nossas propostas de caminhos? Quais são as responsabilidades nesses caminhos? Tá? Então, assim, se a gente apontar que um caminho botar no jornal todo mês as deliberações, quem vai fazer isso? Tá? De quem é a responsabilidade? É do indivíduo, é do coletivo, é da gestão, por esses caminhos que nós apontamos. E, por fim, né, vamos produzir um texto, que aí não é hoje. Né? Esse texto é um objetivo, não dá para ficar solto, mas o texto vai ser a partir do que a gente construir junto. Então, lembrando, 5 objetivos. Identificar as causas, identificar responsabilidades nessas causas, apontar caminhos, soluções e apontar quem é responsável por cada uma dessas coisas. E fazer o texto. O texto vai ficar para a gente, tá? Mas a gente vai ter como resultado esse texto. Vocês acham que faltou algum objetivo para o dia de hoje? Preencher as comissões que estão vazias. Está secando, não sei da bola de novo. Vou botar aqui. Eu ia perguntar isso. Vocês acham que a gente consegue, nessa reunião, preencher ou apontar
tem que ser, e aí ficar, inclusive, o responsável, que prazo que vai ter. Então, vocês podem uma tarefa, uma responsável pela proposta, eu gostaria que saísse daqui hoje. Uma virada de quadro. Oi? Uma virada de quadro. Eu gostaria de passar para Também. Ó, preencher comissões, eu vou botar aqui, e aí voltar com essa observação que se a gente sair pelo menos com um prazo que quem vai usar, né? Acho que é isso, em relação aos objetivos. Bem, Tá bom? tá bom, como objetivo é outro. Se a gente atingir esses 4 objetivos, e aí contemplando o desejo do meio, pelo menos sabe, o mais próximo possível de preencher as comissões, acho que está legal. Então vamos lá. A outra coisa, o que a gente já achou? Então, quando a gente fez o planejamento, a gente também identificou uma dessas fragilidades e já fez alguma, a gente chamou de evidência. É uma música chamada evidência. Então, quais são as evidências dessa fragilidade? Porque às vezes a gente fala, nossa, mas fulano está tão desanimado. Aí a gente pensa, que evidência você vê que ele está desanimado? Ele não participa mais de nada, não vai, ele não responde nos grupos, ele não quer entrar em nenhuma comissão. Não responde e-mail. Durante a reunião só fica olhando os atos. Isso é uma evidência, tá? A gente levantou algumas. Então aqui a gente com certeza precisa ver se tem outras evidências. O que nós levantamos como evidência desse enfraquecimento, dessa coisa? Baixa participação nas reuniões plenárias. A gente identificou no seu planejamento que está tendo bastante falta, tá? Eu e conselheiro, a gente identificou isso. Deixa eu acabar, pode ser? Né? Eu vou levantar, são 7 evidências, aí a gente já, pode ser que do jeito que a gente levantou, seja uma evidência fraca, podia estar um pouco melhor de tempo, né? Então vamos lá. Dessa muita falta, né? Que seria praticamente a mesma evidência, só que uma evidência que tem reunião que nem tem fórum, tá? Então, essa é uma evidência muito nítida, né? Muito robusta, de que está tendo muita falta, né? Conselheiros e conselheiras não estão participando. Outra evidência é que tem pessoas, que aí não é quem está aqui, né? Mas é uma evidência que tem pessoas que deixaram de ser conselheiro, conselheira, e não comunicaram, tá? Então, essa é uma evidência. Não diz respeito a nenhum de nós, que estamos aqui, não estamos sentindo conselheira, mas a gente identifica que lá na lista tem Joãozinho da Silva. Joãozinho da Silva faz 5 reuniões que não participa, mas ele não comunicou nada com você, tá? Então essa é uma evidência. Se ele não pode mais, ele precisaria ter que não dá mais para mim. Tá? Aí uma coisa que o Ney traz, que é uma evidência, não só na comissão do conselho, mas na comissão de acompanhamento dos convênios, mas em todas as comissões, tá? Tem, eu não sei com certeza, mas parece que tem 3 ou 4 comissões só em atividade, né? A executiva, né? A comissão de educação permanente. Umas 4, fiscal também. Conselho fiscal, verdade. Então, ó, Conselho Fiscal, Executivo, Educação Permanente, Fortalecimento e Urgência e Emergência. Saúde mental. Saúde mental. Então, mais um. Tá. E quantas são? Pelo menos mais que tem aqui atenção básica, tem. Atenção básica, saúde da mulher. Saúde da mulher. Saúde do trabalhador. Bem, acho que pelo menos umas 10 comissões. Também. Então tá. Então, uma evidência é que talvez uma palavra poucas não dá. Seriam
várias comissões que não estão tendo atividade, porque aí não é tão pouco assim. A gente já chegou em 7, né? 7 estão em atividade. Aí, uma evidência forte, que aí eu me traz, nenhuma das comissões de acompanhamento dos convênios está se reunindo. Agora, Aí é zero. voltando Deixa eu até- acabar, depois a gente volta. Agora, só para corrigir alguma coisa do período de vocês. Não, acho que depois, né? Porque aí, como eu falei, se a evidência está mal colocada, a gente já corrige, tá? Bem, então nenhuma das comissões de acompanhamento do convênio está se reunindo. É isso, né? Não tem nenhuma. Então, essa é uma evidência muito forte, né, do enfraquecimento, porque acompanhar convênio, né, é super importante para o Conselho Municipal, né, para a institucionalidade. E aí, uma evidência que a gente identificou que a gestão da Secretaria não implementa a maioria das resoluções do Conselho e recomendações. E muitas vezes não responde ao não dar explicações. Essa foi uma também evidência do planejamento. Então agora a gente vai abrir, né? Agora o primeiro colocar, o resto tem outras evidências que a gente não colocou. Essa evidência que você leu não é bem assim. Por exemplo, já de cara a gente já viu poucas comissões de atividade, não eram bem poucas, né? Então a gente tirou poucas aí. Né? 7, né? 7 que estão. Então vamos lá, fala. O que eu queria comentar em relação a essa questão da falta das pessoas, dos conselheiros nas reuniões, é que eu não sei o estatuto de lei, então vocês podem me corrigir. Mas eu acho que a nossa representação é uma representação de uma entidade. Então, o responsável por a pessoa estar faltando, a quem o conselheiro tem que responder, né, é a entidade que a gente está representando. Nesse sentido, o conselho talvez tenha que se comunicar com a entidade e cobrar o que está acontecendo. E talvez seja isso muito mais importante que pode ter uma entidade que está imaginando que ela está contribuindo para o conselho e não está acontecendo, né? Deixa eu só colocar, e eu acho que já é uma aposta que a gente vai fazer. Tá? Mas vai ter. Eu acho que cada um, quando você fala em pessoa, o conselheiro está faltando, não está desanimado e tal, é que a gente está esquecendo que nós não somos pessoas aqui, nós somos representantes de entidades, pessoas e recursos. Nem todos. Nem todos são isso. Nem todos são isso. Você é alguma opção. Mesmo os usuários são representantes de entidade. Um trabalhador, por exemplo, não é uma entidade. Não, eu sou representante. Agora. Eu sou representante da Procura, eu sou representante de um grupo de trabalhadores, né? Eu queria comentar sobre isso. Então, eu queria discordar um pouco da Paula. Assim, concordo com ela plenamente. Tem que ser sim, acho que isso é uma tarefa a ser feita, de comunicar a entidade. Certo? E aí, assim, eu sou usuário, represento o MOPS. Se eu estiver faltando, o MOPS tem que ser comunicado. Tudo bem, até que eu estou de acordo. Mas eu penso que essa fragilidade, essa evidência da fragilidade é pessoal. Quando alguém que representa uma entidade falta, é isso que está escrito aí, é um problema da entidade, tem que ser comunicado, às vezes não está nem sabendo, mas é um problema muito maior da pessoa. Então me parece que a relação está correta. Tá certo? Quer dizer, ela tem que ser comunicada a entidade para cobrar, mas a responsabilidade é pessoal. Se eu começar a faltar, não é o MOPS que está falhando, quem está falhando sou eu, e precisa ser comunicado ao MOPS. Isso aí nós não contamos. Vamos só lembrar aqui, nós estamos trazendo, só lembrando, que o que foi do planejamento. Então, o que é este momento agora? Eu identifico outra evidência, além destas, eu discordo dessa evidência, essa evidência está mal formulada, é isso que nós estamos agora. Nós não vamos discutir, né? Não vamos debater cada uma dessas evidências, a não ser que eu diga, está errado, tá? Isso não é uma evidência, ou faltou vocês falarem tal coisa, tá certo?
nós vamos priorizar aquele objetivo de ver qual é a proposta, de quem é a responsabilidade, tá certo? Então, está todo mundo escrito, mas só para lembrar do que esse momento é um momento de recordar como chegamos aqui. Tudo bem? Então, só uma questão de ordem para a gente ver. Claro. Então, é importante, então, que a gente não abra debate em cima das falas. Porque a companheira ela fez uma colocação, o Roberto ele contradisse, eu concordo com a companheira, eu teria uma argumentação para fazer, mas não o farei, respeitando a dinâmica do momento. Então é importante a gente tentar se ater nessa etapa a fazer o apontamento então de evidências, e solamente. Escola, esse encaminhamento. Ué, então está aberto o debate. Então posso fazer só na linha do caminhamento que a Carminha fez, é o seguinte, nós vamos ter oportunidade, no debate que vem a seguir, de fazer esse dissecamento dos problemas, de tentar entender o que está acontecendo, porque as explicações estão ali também. Então a gente, na hora que a gente for fazer o delineamento, o aprofundamento, inclusive para poder traçar propostas, porque ela começou já a fazer propostas, né? Porque ela tem uma interpretação, né? Então, não que a interpretação esteja equivocada ou não, mas na hora de eu fazer a proposta eu posso contemplar, inclusive, maneira de pensar desse ou daquela forma, que na verdade, para nós, o mais produtivo deste momento é que a gente traga propostas, proponha, inclusive, com já responsáveis e prazos, né? Então, não estou querendo impedir o debate, mas estou querendo só canalizar, porque a gente vai ter oportunidade de fazer esse debate com mais aprofundamento no grupo, até porque vai ser menos pessoas lá, e aí você consegue aprofundar mais. Eu ia falar da segunda evidência, que é das comissões. Como coordenador executivo, volta e meia eu recebo informações do funcionamento das comissões. Tem duas aqui que foram citadas, que apesar de estar sendo unidas, estão muito frágeis, elas mesmo dizem isso. A de comunicação, vocês apontaram a comunicação? A comunicação parou. E a saúde mental. Se reúne de vez em quando, não se reúne, quando se reúne, pelo menos as pessoas reclamam, não fica só um... Tá, Roberto, desculpa, eu vou interromper, vou pegar um pouquinho na linha demais. Você não discorda da evidência, tá? E nem você está eu estou acrescentando, assim, mesmo as que se reúnem, tem essa atividade. Tá, se você acrescenta essa atividade. Estou trazendo exemplo de duas que se reuniam, a comunicação até para se reunir. Que é isso, apesar de se reunir, existir, existe fragilmente. Tá. Vamos lá, Barroso se inscreveu, depois a Marta. Andréia. E o Ney. Vamos lá. Mário, inscrição? Sim. Então era você primeiro. Não. Então vai lá, Dora. Não, uma coisa que não está muito. Desculpa, eu estou com um problema assim em casa com muita facilidade. Uma coisa que eu não consigo articular muito bem é que, por exemplo, a gente se inscreve enquanto movimento, mas na verdade a gente participa só como usuário. Então, essa contradição, desculpem a burrice, né, porque eu não entendo muito bem o conceito de vocês, em outros conceitos que a gente participa, a gente é de fato representante daquele segmento. Mas quando chega aqui, a gente é representante do usuário. Então, eu queria entender essas duas coisas, que eu concordo com ela também, mas, ao mesmo tempo, o que a gente é de fato, né? A gente que entrou como entidade, se na verdade parece que esse nome que chama documento existe, mas não existe, sabe? É uma coisa assim, que para mim isso é um pouco estranho, um pouco nebuloso, né? Não tem uma linha bem clara. Então não sou o que eu sou, se eu represento a minha entidade, se eu represento só o usuário. Na verdade, é uma dúvida que você tem. Está falando das evidências. Não é evidência do enfraquecimento do conceito. Só lembrando que nós... Não, o usuário, o país inteiro é, apesar de não admitir. Não, mas o que você está trazendo é uma dúvida sua. É uma dúvida minha. Não, tá. Vamos lá.
três, pelo que eu observei, dizem respeito à mesma coisa, falta de pessoas. Então, eu acho que é importante ter algum destaque que mostre que é a falta de pessoas. As comissões não estão compostas, não tem gente se expondo. A gente está tendo todos esses problemas, ausência, seja o motivo que for, falta de pessoas. E a questão do reconhecimento das deliberações, da falta dele, né, puxa uma outra evidência muito importante junto, que é a falta de respaldo por parte das entidades que compõem a representação dentro do Conselho. Tá? Então, a gestão não tem muito por que temer, porque na maioria das vezes acaba-se em algo que ocorre dentro do Conselho, mas não sai para fora. Os sindicatos não vão se juntar com as entidades e com os movimentos de saúde e fazer um grande estardalhaço na cidade e fazer valer o poder político. Então, acho que essa falta de respaldo das entidades que compõem é uma evidência bem acentuada. É isso. Eu acho que tem isso, André. Então, na verdade, o que eu ia falar é mais ou menos o que ele falou. Entendeu? É mais ou menos o que ele falou. Mas, assim, só acrescentando, a gente está cobrando a parte da falta do conselheiro, tá? Mas ele vai reportar isso para a instituição. Mas até que ponto a instituição está comprometida para realmente querer que aquela pessoa, que aquele representante esteja ali? Às vezes para ele é cômodo que ele não esteja. Ou gostei. Entendeu? É cômodo que ele não esteja. Estou falando isso até por conta da minha gestão. Entendeu? São vários conselhos locais, tá? Aí são coisas diversas. Tem a ver com o que o Marcos trouxe, mas o que você traz é assim, você entende que uma evidência é a própria gestão não se interessa, faz questão que o trabalhador esteja presente no conselho. Bravo. É só para isso eu conseguir traduzir. Isso. Então, para que ele vai cobrar? Ele não vai cobrar que a pessoa dele. Para ele. Posso pedir uma parte só da fala do companheiro? Eu acho que vai um pouco além, não é só a questão gestão. Não, foi só um exemplo. É pelo seguinte, vou dar um exemplo. Se o Mário, como ser humano, para não falar da casa dos outros, a gente fala da nossa. Se eu, como ser humano, não tomar atitude ali e cobrar do Sinergia que ele se interesse pelo que está acontecendo aqui dentro, o Sinergia não vai cobrar do Mário o que está acontecendo. De maneira nenhuma, a não ser que chegue uma carta lá dizendo, olha, o Sinergia está... Então existe um descrédito de parte das entidades, mesmo que propõem, que indica o cara lá para ocupar a cadeira, por garrafa, mas que acho que cai nessa falta de respaldo. É isso mesmo. Isso aí que são situações diferentes. Que é bom a gente, nós estamos falando de evidências, é bom a gente identificar. Uma coisa é representar um sindicato, representar uma associação, outra coisa é representar o trabalhador. Isso, segmentos rurais. O trabalhador da secretaria, representar a própria secretaria. Então, só para a gente, de novo, lembrando, nós estamos falando de evidências, elas não são incompatíveis de jeito nenhum. Eu só estou lembrando que não é só, quem falou e mais, para além disso. Tá? Mas é uma evidência, mas não tão simples quanto só um número de presença, entendeu? Não só ocupar uma única pessoa que não está ali presente. Mas é o que o Roberto lembrou, gente. Por mais que eu represente um movimento de 1000 pessoas, é a Carminha que está aqui que não está vindo. Então, o que a Laura trouxe, vamos propor que a própria entidade, aí sim, aí é uma forma de cobrança, de que a entidade saia da sua
compromisso, né, de cada um, de cada uma, que aceitou estar representando aquela entidade ou os trabalhadores. Né? De novo, nós estamos naquele objetivo, responsabilidades individuais e coletivas. Né? A instituição não dá respaldo à responsabilidade coletiva. Eu não ir nas reuniões, faltar direto, é a indivídua, que não está indo e não está nem avisando, tá? Só para a gente. Então vamos lá, está escrito o MEI e depois o Mariante. Eu não sei se é no capítulo das evidências, eu fico em dúvida, mas assim, uma questão que me ocorre, que eu acho anterior às evidências, eu acho que é causa do processo, causa dessa crise, é a questão da dificuldade de se constituir mecanismos de participação. Tem um capítulo ali das causas. Que é ali, que é a fisioterapia, as explicações e aí vocês vão poder votar. Não vou ligar para ela. Aí vai poder acrescentar. Tá? Eu acho que falta alguma coisa nas evidências que fale disso, que nas reuniões poucos participam, são sempre os mesmos que falam e tem uma massa que está presente, mas que não é estimulada a participar, não é propiciado espaço de participação para o coletivo dos conselheiros da reunião constitucional. Eu acho que isso é uma evidência também. Mas que tem, que ali o que nós vamos trabalhar nós tentamos explicar essas evidências. E aí vai faltar coisa com certeza. Até pelo que vocês estão fazendo, né, vai faltar. Uma evidência do ser um conselho ou comunicativo. Não, eu entendi assim. Transformando em evidência. Parte das pessoas que estão presentes na reunião não participam. Não participam. Essa é uma Presente evidência. só de corpo. Isso é uma evidência. Entendi isso desde A evidência é essa, a causa que está sendo Mas a evidência é. Olha, nós estamos com falta, desculpa, lembrando de novo que tem alguma evidência que a gente esqueceu, tem alguma que eu discordo, tem alguma que faltou, né? Que não é bem assim. Então, na fala do Mariante, nós vamos encerrar para este ponto das evidências. Eu melhoraria a redação sobre as respostas da gestão, porque a gente tem conselheiros da gestão presentes que tentam falar, mas eles não falam pela gestão, porque vão se compreender. Porque a gestão não respalda esses. Assim, eu sinto que eles também estão sem a garantia de representatividade. Representatividade capenga, porque o secretário está cagando e andando para o conselho e esses conselheiros da gestão estão se ferrando com a gente, estão no mesmo barco que nós. Descaso das Eu acho que isso não me queria falar da minha gestão. Se sente assim. Essa é uma evidência que a gestão. É um pouco a sensação que eu tenho, por exemplo, daquela história de a Mônica chegar lá e dizer: não posso falar pelo Marigatti. Certo? É assim, o poder central não respalda quem está no conselho representando o poder central. É uma gestão que está reprimida. E eu acho que a Mônica não falaria uma coisa dessa justamente pelo papel institucional que ela tem. Ela não pode dizer isso. Vamos lembrar que nós estamos hoje nos três segmentos, né? Não dá para eu falar pelo outro segmento. Se o segmento
vamos tentar, fala por mim, segmento. Pediu a palavra. Não, já escrevi. Vamos seguir, então, as inscrições, tá? Mariane, Juliana, Laura, e encerrou, tá, gente? 10 pedaços. Vai ter um tempo ali pra gente melhorar. O que eu queria colocar, do ponto de vista, pelo menos, o segmento de usuários de trabalhadores, eu acho que a gente precisa, uma questão que eu acho que ela antecede várias das evidências, que é a seguinte: neste processo de eleição deste mandato, nós tivemos um buraco considerável no segmento sindical, não completamos. E assim, me desculpa, eu era aqui danada. Há muito tempo isso não acontecia. Vou arriscar pelo menos desde 2011. Antes pode ter sido. Desde 2011 é a primeira vez que nós não completamos. Outra, nos segmentos sociais, é historicamente uma das mais baixas inscrições que a gente teve. E eu estou colocando isso, não é uma evidência nova, mas é para olhar uma situação. Senão eu acho que vem pim-pim, que não, nós tivemos uma baixa. Não arrisco isso, a essa ideia, em relação aos conselheiros e conselheiras dos distritos. Não vou chegar nesse ponto, mas no segmento dos usuários, em segmento de movimentos sociais e sindical, isso é evidente e reflete, do meu ponto de vista, em todo o restante. Era só isso. Não, a última evidência fala da falta de gestão. Eu acho que tem uma coisa que acaba incomodando não, com o fato de, no momento do início da reunião, do microfone aberto, a mesa não estar completa. Eu acho que isso também tem uma fragilidade. A gente também teve uma situação recente de ter um assunto na pauta e a gente não poder discutir aquele assunto porque a pessoa queria apresentar uma explicação presente. A gente vai discutir a urgência e emergência. Aquelas ciências, as pessoas se despendem até o local para a reunião e aí, quando chega lá, tem quórum ou o professor vai apresentar ou a mesa está completa. Perfeito. Muito bem. Isso já é uma nossa. Já que eu podia ficar quietinha, mas já que eu fui falar, então, primeiro, assim, eu entendo que o Conselho é formado pelas representatividades de quem nos elegeram para estar nos lugares. A gente não está representando só a gente de alguma forma foi eleito ou foi indicado. De alguma forma, nós somos escolhidos por aquele segmento para estar onde estamos, certo? E se a gente foi escolhido por aquele segmento para estar onde estamos, a gente representa aquele segmento. No sentido de que a gente, lógico que isso vai no bom senso, no conceito ético e criterioso de cada um, mas a gente acaba trazendo de fato uma representatividade daquela instituição. Não adianta eu falar, porque senão eu não poderia estar no lugar que eu estou. Isso é simples para mim e eu sou tranquila nisso. E uma coisa que a gente estava conversando aqui nas duas, uma das grandes dificuldades é que a gente tem uma representação histórica no conselho de pessoas, né? A gente não consegue fazer rotatividade, e não estou falando bem ou mal disso não, porque eu sou uma também que estou há 10 anos no conselho. Então não é questão de achar isso ruim, mas acaba ficando o mesmo assunto, as mesmas discussões, a gente não consegue ampliar. Hoje nós estamos fazendo uma coisa que nunca foi discutida no conselho, nunca chegou, pelo menos não nesse ponto. Então, para além do conselho ser convidativo e a gente pensar, a gente tem que instigar uma rotatividade de pessoas, para aí sim, porque senão vai ficar sem graça, porque a gente acaba trazendo a mesma coisa, o mesmo olhar. Não é pecado, gente, mas a gente precisa sequer outros atores envolvidos para a gente de fato poder tornar mais, vamos dizer, mais participativo,
gravações do Evanilde, metade das gravações são as mesmas. E até para a gente sair desse lugar e falar, não, vamos fortalecer o conselho e vamos de fato fazer valer o que o conselho decide, a gente precisa disso, porque senão é a mesma coisa que fica do mesmo lugar. Vale para a gestão também, estimula o secretário e outras pessoas. Eu não posso falar para os outros, Carminha. Eu estou falando por mim. Eu sou teimosa. Eu sou teimosa, Deus sabe. Não, porque acaba lá, ela está escrita e